Bem-vindo ao canal Escatológico. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Bom, e eis que não aconteceu o arrebatamento, e nem o mundo acabou. Mas acontece o seguinte: as pessoas hoje estão cumprindo as Escrituras. Então gravo esse vídeo aqui para dizer a você: não seja um cumpridor de modo negativo das Escrituras. Não esteja entre aqueles que, não suportando a sã doutrina do Evangelho, começa a ter coceira nos ouvidos, né? Que a palavra grega é gnetomenoi, que a palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Ouvir a verdade, dar ouvidos à verdade, que seria o mesmo que obedecer à verdade. Então, quando Paulo diz aí que eles estarão com coceira nos ouvidos, é porque eles têm alguma coisa que impede que a verdade permaneça, que a verdade ingresse em seus sentidos, não é? E aí, daí surge todo tipo de heresia. Então o pessoal fica aí falando, né, que Apocalipse 12 é uma mulher vestida do sol e olha lá para as estrelas, né? Que aí, por tabela, os caras são globoloides, né? Por tabela, eles são heliocentristas, que adoram o sol, adoram os planetas e ficam misturando o judaísmo com a palavra de Deus, o cristianismo, né? Eles misturam tudo, eles não sabem o que eles são, eles não leram Hebreus, né? Eles não leem o livro de Hebreus, que fala que tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento são sombras das coisas que viriam, né? Que Cristo aperfeiçoou tudo. Está escrito isso. Não, mas eles não querem dar ouvidos à verdade. Preferem, né, criar suas próprias doutrinas. E interessante é que eu estava assistindo um vídeo aí, não lembro em qual canal mais, mas é que a pessoa explica lá. Não, é porque houve lá a conjunção planetária, mas não aconteceu o arrebatamento, mas vai acontecer ainda. É porque tem as horas, as trombetas, e aí há uma postergação do que tem que ocorrer, etc. e tal. Bom, isso é bem interessante, porque tem tudo a ver com a doutrina daquele povo lá, os testemunhas de Jeová, não é? Que eles a si mesmos se rotulam como testemunhas de Jeová. Bom, acontece que, vejam só como é interessante. Os caras atuam e agem da mesma maneira. Na sua missão, vejam só. Aqui esse livro, muito bom, que eu recomendo. Testemunha de Jeová. Exposição e refutação de suas doutrinas, que são as falsas doutrinas, né, que as pessoas hoje em dia estão indo atrás. Então vejam só como a atitude de Russell, né, o fundador, o restaurador da verdade, segundo eles, e fundador das Testemunhas de Jeová, incorreu no mesmo erro que o povo aí que está adorando a mulher vestida do sol, não é? Que está aí com essas bobagens, que eles caíram no mesmo engodo. Vejam só.
Na sua missão de restaurador da verdade, Russell escreveu em 1873 o folheto O Objetivo e a Maneira da Volta do Senhor, no qual expunha que a volta de Jesus seria invisível, que ninguém o veria, embora a Bíblia dissesse o contrário. Apocalipse 1:7. Porque essa palavra aqui deles, essa Bíblia, ela é totalmente pervertida, e o que eles fazem? Eles dizem, distorcem totalmente toda a doutrina cristã. Tudo que é o evangelho verdadeiro aqui se torna um falso evangelho. Bom, aí se a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e que todo olho verá, então o que eles fazem? Não, vamos dizer o contrário. Né? Então eles dizem o contrário. Não, ele virá de forma invisível. Pronto, tá. Mas ele descobriu em 1876 que não era o único a acreditar na vinda invisível de Jesus. Nelson H. Barbour, também egresso do movimento millerita, defendia o mesmo ponto de vista do periódico The Herald of the Morning, o Arauto da Manhã. Os dois se uniram em prol dessa causa e publicaram em 1877 o livro Three Worlds and the Harvest of this World. 3 mundos e a colheita deste mundo. Pomposo, bonito, né? No qual defendiam que Jesus voltou, ele voltou em 1874. Deram a esse acontecimento o nome de, vejam só, a criatividade desse pessoal, né? Deram a esse acontecimento o nome de presença invisível. E 40 anos depois, ou seja, em 1914, que foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as instituições políticas e religiosas seriam destruídas. Os judeus seriam repatriados e Jeová e Jesus implantariam a era do julgamento final, ou o milênio. Bom, no mínimo, qualquer um que conheça um pouquinho das Sagradas Escrituras tem todo o direito de classificar esse pessoal de falsos profetas. Então, se o sujeito fica dizendo aí, segundo a teoria dele, né, Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer de acordo com a posição dos planetas. Esse cara é um falso profeta, pô. Né? Tá indo contra as escrituras. Ele tem que se arrepender de seus pecados. Se arrepender por estar levando aí um monte de gente a acreditar nas tolices que ele prega. Que vão contra as escrituras. Então vejam só. Essa doutrina afetou também a vida profissional de Russell. Ainda em 1877, percebendo que era preciso dedicar tempo integral a essa mensagem, pois o fim estava se aproximando, Russell decidiu vender sua parte no próspero negócio de seu pai. Por causa dessa dedicação exclusiva, ele passou a ser conhecido como Pastor Russell. Bom, e aí o resto é história, assim que a gente conhece, né? Essa falsa doutrina, né, chega ao ponto de negar a divindade de Cristo, assim como muitos estão fazendo, né, a nova era, e aí tantos mestres, né, muitos mestres, segundo a concupiscência deles. Não, porque a vinda de Cristo tem que ser do jeito que eu estou falando, viu? Aí teve um aí que falou, escreveu lá no Facebook, dizendo que Jesus não vai voltar, não.
né, de modo físico, não a Terra, né, que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Está escrito aqui que ele tinha carne e osso, né, um corpo glorificado. E é nesse corpo que ele vai retornar. Não, mas é porque ele vive num universo... É uma coisa tão louca, velho. O sujeito, né, dizendo que Cristo vive no universo 18D. Porque é aqui a nossa dimensão 3D. Não sei o que mais, 4D. O cara, ele tá dentro de um filme 3D. Né? Tá vendo muito filme, muita história, muita bobagem, né? Uma coisa assim que um ser humano normal, né, se ouvir o cara falando, vai dizer que ele é doido. Mas vejam só, as coisas estão muito estranhas. Porque eu estava conversando hoje com um conhecido meu, cara muito gente boa, e eu falando para ele sobre a Terra plana, né? E afirmei, não, o homem não foi à Lua, rapaz. Você pode pesquisar isso aí, não foi, isso aí não existe. Né? Falei da impossibilidade de, a não ser em filmes de Hollywood, de que naves espaciais se locomovam no vácuo. Bom, e aí é o seguinte, ele mudou assim de feição, ele mudou até o próprio humor dele. De repente, aquilo era uma coisa louca, absurda que eu estava falando. E eu disse a ele, rapaz, entra no site, né, A Farsa do Século, de um brasileiro, o cara pesquisou, e você vai procurar lá o seguinte, segundo a teoria, né, heliocêntrica, e segundo os globoloides, lá na Lua, se o astronauta estiver sob a luz do Sol, ele estará sujeito a temperaturas altíssimas, de 700 e tantos graus, não lembro mais. Mas é muita coisa, né? Muito quente mesmo. E a sombra, muito abaixo de zero. Então o sujeito que fez esse site, né, A Farsa do Século, ele pesquisou e ele perguntou, mandou um e-mail para os caras lá da Kodak, que teriam fornecido à NASA os filmes para bater fotografia lá na Lua. E eles falaram para ele o seguinte, ele perguntou, né? Existia uma tecnologia capaz, em 1969, de criar um filme que suportasse essa intensa variação de temperatura? A resposta foi, não existia essa tecnologia e ainda não existe. Não existia e nem existe. Nunca criamos um filme nesse molde, com esse perfil, com essa característica de suportar tamanha variação de temperatura. E na época, em 1969, porque eu vi, né, pela TV, né, os caras pisando na Lua, eu vi. Né? Eu tinha na época 7 anos, então eu vi aquela, né, encenação, porque era realmente e foi uma encenação. E os caras bateram foto colorida dos caras na Lua. Eles bateram foto da pegada, suposta pegada de Armstrong, que ali nitidamente é possível ver que a foto foi tirada, ou a pegada foi feita em um terreno molhado, né? Em um terreno úmido, que é impossível na Lua. Bom, então apesar disso, eu falar isso para ele, ele ficou muito transtornado. Né? Aí falei também da roupa dos astronautas, né? Que não existe essa tecnologia para aguentar
tanta variação de temperatura, né? É como se o cara tivesse ali dentro de um vulcão suportando aquele calor, né? Não existe esse tipo de tecnologia, nem hoje nem em 1969. Então, apesar disso, ele ficou falando, quer dizer que o Armstrong ele estava mentindo? Eu falei, meu amigo, todos os astronautas são maçons. E a maçonaria é mestre na mentira. Né? Neil Armstrong era filho de pessoas vinculadas à maçonaria. O Buzz Aldrin também, claramente, todo mundo sabe, um maçom. Levou até a bandeirinha do Supremo Conselho para dizer que a bandeirinha teve na Lua, né? Então, esses maçons, essa maçonaria, ela coloca, né? Ela quer dizer que ela controla tudo. Controla até, né? Eles dizem, nós controlamos tudo, viu? Tudo é nosso, até a Lua. O Sol também deve ser deles, né? Então é isso. Eles querem reivindicar para eles o mundo que Deus criou, que pertence a Deus. E utilizam justamente os idiotas úteis, que somos nós quando éramos globoloides, que são todos os globoloides, porque desde criancinha fica metendo na cabeça da pessoa, né? Ó, nós estamos aí girando, viu? Numa bola a 1.666 quilômetros. E o que leva, no final das contas, a isso? Esse meu amigo, esse meu conhecido, ele é cristão. Mas aí ele veio dizer, não, mas existe ET, cara. Existem extraterrestres. Extraterrestres existem, porque os Estados Unidos têm a Área 51 lá. Não é interessante que o sujeito que tem a noção bíblica e a noção científica de que a Terra é plana, que não existe espaço sideral, que o que existe é o geocentrismo, ele pode ser taxado de maluco. Mas o sujeito chega para mim na maior e fala assim, existe extraterrestre, né? Então é o seguinte, os caras, eles são muito eficazes na lavagem cerebral que eles fazem. Então esses falsos doutrinadores, sejam da pseudociência, ou sejam das falsas religiões da nova era, os caras eles têm um poder muito grande. Né? Eu acredito que isso é uma influência direta de Satanás sobre a pessoa. Porque não é possível. Né? Vejam só, os caras acreditam que realmente fomos à Lua e, infelizmente, apesar de existirem milhões de provas em contrário, competiu a Hollywood manter esse mito. É um mito aqui, ó. USS Enterprise. Né? Então, os caras financiam muito esse tipo de... Né? Eles financiam esse tipo de filme. Porque mantém na mente das pessoas desde criança. Né? Então tem lá a fábula do Star Wars, tem a fábula de Star Trek, que mantém essa mentira como se fosse verdade. Mantém vivo esse mito. Né? Então, ao invés de você assistir, né, muitos assistirem essas mentiradas, essas bobeiras, apenas como uma diversão, né? Eles entenderem assim, não. Eles acham realmente que Star Trek, Star Wars, né, aquele Independence Day, tudo aquilo que ocorre nesses filmes,
Eles acham que tudo isso é possível. Que ali eles falam, eles decantam, eles, né, colocam na cabeça das pessoas e explicam as teorias mais absurdas de uma maneira assim tão convincente que o sujeito começa a querer acreditar naquilo. Não é nem uma questão de acreditar, é uma questão de querer acreditar, de que isso é uma coisa possível e de que isso é uma alternativa de existência possível. Porque vejam só, eu acho que a maioria dos caras que dizem, né, que são contra a Terra plana, porque quando a gente fala que existe o domo, que tem o geocentrismo, que estamos aqui presos, na verdade, eu acho que isso dá uma certa claustrofobia, né? Aí o cara fica, poxa, não, quer dizer que a gente não pode sair daqui, rapaz? Realmente, nós não podemos, apenas na nossa imaginação. É por isso que existem, né? Existe por aí filmes de ficção científica. Então, é por isso que temos aí, ó, De Volta para o Futuro. Esse filme aqui, se você assistir ao primeiro, você pode ver que o De Volta para o Futuro 1, esse aqui, né? Fala muito das teorias de Einstein, o cachorro lá do Doc Brown, né? Ele se chama Einstein. E muito interessante, tem até um vídeo aí na internet, que eu recomendo a vocês procurarem, que fala a respeito dos sinais lá do 11 de setembro, que existem aqui, né, nesse vídeo aqui, nesse filme. Então é interessante. Então, De Volta para o Futuro, né? A teoria, tempo, espaço, pá, relatividade, essa mentirada toda, bobagem, mas que é muito legal, pessoal. Pô, isso aqui é muito divertido, né? Temos aqui Guerra dos Mundos. Eu já tenho um vídeo que fala a respeito desse filme aqui, que fala a respeito de Guerra dos Mundos, do livro de H.G. Wells. Temos também com Tom Cruise, No Limite do Amanhã. Muito interessante. Ali você pode ver também, nesse filme aqui, referências aos Illuminati. Também Presságio, que fala da explosão do Sol, não é? Fala aí do Apocalipse, o Apocalipse solar, né? O Apocalipse do heliocentrismo. Sim, porque a religião, essa pseudociência, como eu já disse, também tem uma escatologia. Eles têm a criação pelo Big Bang e a escatologia, ou a destruição pela explosão do Sol. Então está aqui esse presságio muito interessante, com muitas referências bíblicas distorcidas, mas que fazem você pensar qual a proposta dos donos do mundo para nós, né? Apolo 13, aquela ida dos que não foram, né? Que não chegaram. Então os caras estavam em terra e fingiram. Eles fizeram uma falcatrua, uma fraude, né? De que tinha explodido não sei o que, blá 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 blá. E aí ficou todo mundo com peninha. Apolo 13, que também é um número Illuminati, como o Apolo 11. E esse aqui que fala da grande mentira, gravidade. Né? A coisa que a gente sabe que não existe. Independence Day, eu tenho esse aqui, tem o segundo também, que fala da tecnologia capaz aí de, né, levar o homem ao infinito e além. E temos o Transformers também, tem todos esses filmes aí. Mas isso aqui, gente, é ficção científica. Parem de querer dizer como vai ser a vinda de Cristo através
da observação de fenômenos estelares, pessoal. Né? Leiam a palavra com inteligência, viu? Então, só depende de você, globoloide, fazer cair as mentiras da NASA. Deixe de acreditar na mentira. Deixe de acreditar em bobagem. Certo? Pesquise. E deixe de sentir coceira nos ouvidos. Tá ok? Fica a dica.